E o Vasco, hein? Jogando em casa, acabou decepcionando a sua torcida e perdeu para o Corinthians, que ainda entrou em campo com um time misto. Tá certo de vaiar, tá certo de me xingar. Dorival já não conta com o Wildo Alberto, nem com o Depay, nem com o Carrijo, nem com o Martins Hernandes. É uma brincadeira o que tá virando o Clube Vasco da Gama. É uma sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama. Então, fica até o final para entender tudo o que tá rolando nessa derrota e descobrir por que esse resultado gerou tanta frustração na torcida vascaína. E claro, quero muito saber, vocês acham que o Vasco vacilou feio ou o Corinthians mostrou força mesmo com os reservas? Deixe a sua opinião sincera nos comentários depois de assistir. E aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Ele jogou algumas partidas de ponta, mas o Nuno não tem característica de ponta. Como o Garré não tem característica de ponta. São jogadores que jogam muito mais por dentro do que pela ponta. Não são jogadores de velocidade, não são jogadores de drible, não são jogadores rápidos, são jogadores que têm uma boa condição técnica e têm um jogo de aproximação. Pelo menos assim que eu enxergo o Nuno. Ele pode jogar de ponta, mas vindo jogar por dentro, como ele fez e tem feito comigo constantemente. Em algumas situações ele fica na ponta aberto. Mas ele joga, como ele jogou contra o Santos, de falso 9, jogando perto da bola. Então não acho que foi uma improvisação. Eu acho que o Nuno ele pode jogar de 8, ele pode jogar de 10, ele pode jogar aberto, mas o jeito dele jogar não modifica. E a gente precisava ganhar o jogo, empatar e ganhar o jogo. Então a gente empatou o jogo com essa mudança. O Nuno de 8 passou a render mais do que ele estava jogando no começo do jogo. Mas ficou mais participativo. E o Calmon Barros é um jogador que joga mais de 5 do que de 8. Depois entrou no lugar do Jair. Então, se a gente quer ganhar o jogo, a modificação ela tem total justificativa. Então, não é questão de ser uma improvisação. Talvez se ele não fizesse, se tivesse colocado o Cauã, a tua pergunta ia ser, mas você precisava empatar o jogo e virar, aí você bota um volante com característica defensiva para tentar. Provavelmente seria isso. Então, toda hora falando com vocês, eu não vou fugir das responsabilidades do jogo, muito pelo contrário. Fazendo a avaliação do jogo, eu vou fazer um recorte um pouco maior. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as duas partidas que a gente fez, que foram as duas piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. E o Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida. Em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. Não, e o torcedor tá certo de tudo. Tá certo de vaiar, tá certo de me xingar, tá certo de extravasar. Mano, do mesmo jeito que teve certo de extravasar positivamente contra o Santos, hoje a gente quer o quê? O time quer jogar assim, o quê? Quer aplauso da torcida? Jogar mal, perder o jogo e quer... Contra o Bragantino a gente não foi vaiado. Nós perdemos 2-0. O time se entregou, o time foi, lutou, e a bola não entrava, e chuta, e cruza daqui, cruza de lá, e tenta. Hoje, o time foi digno de vaia. E tem que ser vaiado. O que fazer é trabalhar muito e voltar a fazer as coisas que a gente estava fazendo. Quer jogar bem, quer marcar bem, quer produzir chance de gol. Voltar a saber que o time tem que jogar de uma maneira muito coesa. Esse é o maior trunfo do Vasco. Em todas as fases do jogo, o time está próximo, não só próximo, de maneira perto. Aí próximo, junto em termos de pensamento, de conexão, para a gente poder fazer as coisas que a gente vinha fazendo e os resultados voltarem a acontecer. E aí subiu, eu vi a escalação e digo, pô, Dorival já não conta com o Wildo Alberto, nem com o Depay, nem com o Carrijo, nem com o Martins Hernandes. Falei, pô, um time com 4 jogadores no meio campo, de origem mais defensiva, no caso, Charles, Bidon e Michael, que estava votando, né? Eu digo, pô, um time mais... Os 2 moleques da base que foram bem, né? Ali, fiquei pensando no Garro de fora,
Fiquei pensando, provavelmente, para quarta-feira, aonde é a Copa do Brasil, né? Mas a verdade é que o Corinthians começou a jogar bem, jogando bem, foi jogando, o Vasco apático, o Vasco só meteu uma bola na trave no primeiro tempo, o garoto Rian lá, que o juiz teve uma discussão à beira do campo, discussão não, ele falou muito áspero com o menino, e que fez o segundo gol. O Corinthians jogando bem, tranquilo, uma partida tranquila, no primeiro tempo sem Hugo, sem participar em nada, o Corinthians tocando bem a bola no meio campo, com seus 4 homens, o Ranieri, né, também no meio, 4 homens de meio campo. E eu falei assim, pô, que jogo tranquilo pro Corinthians. Volta pro segundo tempo, tem um pênalti, né, que bate na mão do André Ramalho, o Vasco empata, mas o Vasco também não reagiu em nada. Vem as mudanças, Dorival tira alguns jogadores, até na transmissão eu achei até que era para dar mais um descanso para quarta-feira, porque enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, entre o Vitinho, entre o Rian, e o Corinthians faz o 2-1, 3-1, me parecia já liquidado, talvez, vou até apontar, talvez tenha sido o melhor jogo do Corinthians na temporada, de tão tranquilo que estava. Aí entra o Félix Torres. Esse gosta de dar susto. Esse falou, não, tá muito calmo, a gente tá muito bem, eu tenho que fazer uma lambança para compensar o ano, que ele só faz lambança. Num lateral, o Vasco faz o gol do Rian, porque o Félix Torres não presta atenção no lance. É uma brincadeira o que tá virando o Clube Vasco da Gama. É uma sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama. Olha que ponto o Vasco chegou. O Vasco não consegue jogar melhor que o Corinthians, não é ganhar, não. Jogar melhor que o Corinthians reservaço dentro da sua casa. Porque do jeito que a gente fala da fase que o Vasco vive, parece que o time do Vasco é um time de pobrezinhos coitados, que foi formado gastando pouco, e não é. É um time caro. Aí eu me pergunto, como é que pode esse time mequetrefe do Vasco ser caro? Pô, é o Corinthians sem Depay, sem Carrilho, sem Yuri Alberto, sem Martínez. Ou seja, é um Corinthians reservaço, sem seus principais jogadores. O Dorival ainda fez um favorzinho pro Fernando Diniz. Ele falou, ó, vou tirar o Garro. Vou poupar o Garro pra Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E o Vasco faz um jogo fajuto como ele fez hoje. Na boa. Estão destruindo o Vasco da Gama. Isso é sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama, que estava indignado hoje, e indignado com toda a razão, porque tem tudo pro Vasco voltar para a zona do rebaixamento, gente. O Vasco pode acabar essa rodada de novo dentro da zona do rebaixamento. Isso depois de uma goleada por 6-0. Nossa, 6-0 contra o Santos, fora de casa, histórico. Aí volta, porrada do Juventude fora de casa. Aí volta, porrada do Corinthians dentro de casa. E o torcedor do Vasco, que chegou a ter alguma mínima esperança com aquela goleada, ele volta para a realidade dele. Qual é? Sofrer com um time fajuto, que não joga nada, que troca de treinador o tempo inteiro e nada muda, que troca de diretoria e nada muda dentro do Vasco da Gama, que vira SAF, nada muda, volta a não ser SAF, nada muda, e o torcedor do Vasco sofrendo. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Vasco vacilou feio ao perder em casa para o Corinthians, mesmo enfrentando um time misto? Ou acredita que, na verdade, o Timão mostrou força mesmo com os reservas e mereceu a vitória? Comente aqui embaixo a sua opinião sincera sobre essa situação. Se você ainda não viu Renato Gaúcho detonando o VAR, vou deixar o link aparecendo na tela. Vale muito a pena assistir. Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima.